Olá pessoal, eu venho falando aqui sobre o conceito de nova fronteira, né? Tem esse vídeo aqui que explica um pouco melhor. E assim, como algo que está acontecendo e que tem etapas em processo que vai evoluir, né? O nosso conceito de fronteira hoje mais pautado no físico para um conceito um pouco mais digital. E o que eu venho observando agora recentemente com a proliferação de algumas tecnologias em específico, que a gente está dando alguns passos, vamos dizer assim, decisivos, importantes nessa direção. E eu não vou entrar aqui no mérito de se isso é necessariamente bom ou ruim, tá? Mas eu vejo com o pós-pandemia, especialmente no mercado de trabalho de tecnologia, que algumas mudanças importantes aconteceram, né? Então, assim, para você entender, no mercado de tecnologia, antigamente, né, a disputa por talento era intensa, sempre foi intensa, na verdade, né, porque sempre a gente demanda mais talentos na nossa indústria de tecnologia do que o mercado consegue produzir. Então, tinha uma certa disputa local por esses talentos, né? Então, na cidade, um tira o funcionário do outro, enfim, a gente disputava localmente. Depois da pandemia, muito rapidamente, essa disputa de mercados começou a se dar entre cidades pequenas e grandes centros, por exemplo. Porque o salário de São Paulo é muito diferente do salário do interior do Paraná. Então fica difícil para uma empresa do interior competir com o salário de São Paulo. E ela começou a competir porque caiu a barreira geográfica, né? O fato de você poder trabalhar remoto permite que empresas, grandes empresas, estando em qualquer lugar do país, possam contratar bons talentos sem ter que deslocá-los, né? Então o ponto geográfico onde você está não faz mais diferença. Então isso cria uma disputa interna de talentos. Mais recentemente, com a acentuação desse cenário, ocorre de que agora estas empresas nacionais, estando em grandes centros ou não no interior, começam a disputar com players internacionais, que pagam em dólar. Então, mesmo as grandes empresas de São Paulo e Rio começam a sofrer com esse tipo de situação. Então, elas disputam com empresas do Vale do Silício, da Europa, da Austrália, do Japão. Então, a gente vê isso acontecendo muito forte no mercado de TI, né, que gera uma certa inflação, vamos dizer assim, em termos dos custos, né, de mão de obra para o mercado nacional, né? Mesmo porque o estrangeiro ele contrata a mão de obra em dólares, mas ele também vende em dólares. E o mercado nacional não, né? A gente contrata em reais, mas agora com o preço de dólar e acaba tendo que vender em reais. Para o lado empresarial nacional, isso não é tão interessante, né? Principalmente curto e médio prazo. Para o mercado de empresas internacional, isso é extremamente positivo, porque eles reduzem custos. Para o profissional nacional, isso é legal, porque ele passa a receber em dólar, 4, 5 vezes mais do que receberia no Brasil. Então isso é positivo também, né? A gente tem o aspecto de trazer divisas em dólar para a economia nacional também. Agora isso também ocorre no mercado estrangeiro, do ponto de vista do profissional americano, por exemplo, isso é ruim, porque o salário dele tende a baixar, entende? Porque já não é mais referenciado simplesmente no custo de vida americano, agora o custo de vida brasileiro influencia o custo de vida americano. Então você vê como que a fronteira vai deixando de fazer tanto sentido. Mais do que sentido, ela já não importa mais do ponto de vista econômico. Então um país acaba influenciando no outro. A última barreira que está para cair, né, a gente já viu que caiu a barreira geográfica, que era um impeditivo gigante, né, também a barreira da língua. Né, porque para você trabalhar para um gringo, você tem que saber falar a língua dele. Então, se eu for trabalhar para um japonês, para um chinês, eu vou ter que aprender a falar o mandarim, o japonês. Para um europeu, vou ter que aprender a falar a língua do país dele. Isso é impeditivo, é uma barreira, né, que impede que alguns profissionais bons, que não dominam a língua, possam trabalhar para esse tipo de empresa.
E assim, é legal, você pode até falar inglês, mas de repente para um japonês não serve. Então, agora com o advento de tecnologias novas, como foi anunciado semana passada, de que algoritmos de inteligência artificial estão conseguindo traduzir em tempo real a sua língua para qualquer outro idioma, essa barreira também cai. Então a gente pode esperar que vai se intensificar, na verdade, esse contratar e trabalhar para países diferentes. Isso tende a se acentuar. E a área de TI é uma área onde isso começa, né? Porque tecnologia é um tipo de trabalho fácil de você fazer remoto. Mas isso tende a ir migrando para outros setores da economia também. Então, marketing digital, por exemplo, é algo que já está se transformando com esse mesmo viés. E a gente vai ver, daqui a pouco o telefonista vai estar trabalhando assim também. Porque não importa o idioma, não importa também, a pessoa não precisa ser bilíngue, trilíngue para fazer isso. O algoritmo dá conta. E outros serviços, né, que a gente tem dentro de escritório são facilmente remotizáveis, vamos dizer assim. Então a gente vai ver uma transformação grande aí, advindo da tecnologia, né, em termos do trabalho no mundo. E pensa comigo aqui. A nossa identidade é profundamente influenciada pelo trabalho. Afinal de contas, a gente tem 24 horas no dia, e 8 delas nós estamos dormindo, 8 delas nós estamos trabalhando, convivendo com nossos pares no trabalho, e as outras 8 horas a gente dedica aos outros afazeres. Mas é esse contato cotidiano que te define enquanto pessoa. Você vai sofrendo transformações por isso. Quando você trabalha para uma empresa brasileira, você tem contato com esse tipo de cultura. A cultura brasileira, cultura paulista, se for remoto, a carioca, a nordestina. Agora, se você trabalha para uma empresa gringa, seja de onde ela for, quando um grande número de pessoas passa a ter essa possibilidade, estas 8 horas de trabalho que você tem em contato com esse pessoal já não traz mais a cultura do Brasil. Você vai começar a ser influenciado por uma cultura estrangeira, cotidianamente. Imagina como isso vai transformar a nossa sociedade. Não só o Brasil, evidentemente, o mundo inteiro. Os americanos vão ser transformados por se relacionar com brasileiros mais intensamente, os europeus, os japoneses. Aí no final das contas, aí daqui a um certo tempo, o que você vai se sentir? Brasileiro? Americano? Né? Deixa aqui embaixo o que você acha dessa revolução nos comentários. Se você acha que isso é positivo, se é negativo, e como é que isso tudo vai transformar as nossas vidas no futuro. Valeu, gente. Até a próxima.